Olá, sou o professor Wagner. Sou o professor Wagner de Biologia. Vamos lá, galera? Bom, na aula de hoje nós vamos estudar sobre ciclos biogeoquímicos, tá? Então, o ciclos biogeoquímicos ele está interligado com a questão da vida no planeta, né? Então, nós vamos estudar o ciclo da água, o ciclo do carbono, o ciclo do oxigênio, o ciclo do nitrogênio, aí tem ciclo do fósforo, tem ciclo do enxofre. A gente vai ver alguns pontuais, os mais importantes, tudo bem? Então vamos lá entender um pouco sobre essa questão, né? Vamos lá. Então, nós vamos começar a falar um pouco sobre eles, tá? Então, ciclos biogeoquímicos são ciclos que a matéria realiza na natureza de uma parte a outra no ecossistema, ou de um organismo para o outro na cadeia alimentar. É como eu falei, o ciclo biogeoquímico ele tem a função de renovar, no caso dos componentes químicos, né? Tirando a questão da água, pensando no nitrogênio, enxofre, fósforo, oxigênio e carbono, é fazer com que esses minerais, esses materiais inorgânicos, até os gases, circulem entre os seres vivos e os seres não vivos, que são abióticos e bióticos. E aí a gente vai começar a entender um pouco sobre esses ciclos, né, de biogeoquímico, tá? Então aqui a gente tem um modelo, por exemplo, ó, modelo genérico para os ciclos biogeoquímicos. Aí, então, a interação. Então você tem lá a energia da luz do sol, né? Então você tem lá consumidores, decompositores, produtores, né? Decompositores, liberação de CO2, nitrato de fósforo, né? Você tem também lá os nutrientes disponíveis para os produtores, que no caso é o CO2, é a luz solar, é a água. Por quê? Porque estão tudo interligado, calor e energia nessa questão. Então a gente vai estar olhando bonitinho cada um deles, né? Bom, o primeiro ciclo que nós vamos ver é o ciclo da água, que todo mundo já estudou em alguma parte da sua vida, no Fundamental 1, no quarto, quinto ano, terceiro aninho, na sexta série, né? Talvez no nono ano também, em algumas sétimo ano, primeiro ano. Então a gente vai só revendo essas questões. Então, o ciclo da água, já se diz tudo, é um ciclo onde não tem início e fim. Não tem o início e o fim. Por exemplo, o início é a chuva, o fim poderia ser um rio. Não, é um ciclo interligado, né? Um depende do outro. O rio depende da chuva, as chuvas dependem do rio, dos oceanos e aí por diante nessa junção da formação desse ciclo, né? Então, a gente tem que pegar o quê? O ponto importante no ciclo da água, né? Primeiro que a água é a parte fundamental para os seres vivos. A água é o fator fundamental para o ecossistema, né? Porque todos os seres vivos dependem de água, desde as plantas, né, aos animais de grande porte e aos micro-organismos que dependem de água. Então, a água é a parte fundamental do processo de vida no nosso planeta Terra, né? Então, a água se movimenta através de um ciclo chamado ciclo da água, né? Então, a gente tem aqui o desenho que fica muito mais fácil para a gente compreender, né? Então, vamos lá. Vamos entender um pouco, é bem interessante também. Eu gosto desses desenhos aqui para explicar os esquemas. Tá no texto, depois vocês dão uma lida no texto, né? Que está aí para cima. Muito interessante. Então, vamos lá. Pensa na questão. Nós temos aí o desenho do Sol, mas o Sol inicia o processo através do aquecimento da água, né? Então, de um lago. Aqui está um exemplo de um lago, mas pode ser um oceano, pode ser um rio, pode ser uma pequena fonte,
uma nascente. Então há uma evaporação dessa água. Por quê? Porque a evaporação de rios e de oceano, ela contribui em grande quantidade a relação da formação das chuvas. Depois vem as outras, né? Então você tem lá a evaporação, né? E a elevação da água em forma de vapor, né? A evaporização, processo, né? Lembrando que também volta para os oceanos em forma de chuva ou neve, nos lagos, lagoas, rios e oceano, né? Você tem a respiração, né? Que a respiração, que a gente também retira uma quantidade de água da atmosfera, porque nós respiramos água junto com oxigênio, junto com outros gases, em forma do quê? De vapor, né? Vocês já ouviram falar quando a gente vê lá, umidade relativa do ar. A umidade relativa do ar. O que é a umidade relativa do ar? É uma quantidade significativa de água na atmosfera, porque se a gente respirar o ar sem água, machuca o seu sistema respiratório, né? Tanto é que dia seco, né? Para quem tem rinite, que é o meu caso, sinusite, faringite, o ar seco nesses dias de outono, por exemplo, que o ar fica muito seco ou o inverno muito rigoroso, a umidade relativa do ar cai para 30% a quantidade de água por volume de ar respirado, começa a arranhar a garganta, o nariz fica seco, você começa a espirrar, a nariz fica entupido, há uma inflamação na mucosa nasal, há uma inflamação na faringe, na laringe, né? Atinge quem tem asma, piora a situação. Então a gente precisa ter uma umidade relativa do ar. Tanto é que quando você está com essa crise, o médico manda você fazer o quê? Inalação, porque você hidrata a mucosa nasal. Você hidrata o seu sistema nervoso, o sistema respiratório inferior, que é os brônquios, bronquíolos, né? Os alvéolos, o pulmão no geral, né? Então você vê a importância. Então, quando nós respiramos, nós tiramos um pouco de água e devolvemos através da nossa própria respiração, né? Porque quando eu solto o gás carbônico, o que acontece? Eu também libero o quê? Água. Da mesma forma que eu retiro água através da respiração, eu solto. E outra forma de eu soltar é através da transpiração, que ocorre tanto nos animais quanto nas plantas, né? A planta também retira a água, mas também ela libera grande quantidade de água, né? Um exemplo disso é a floresta amazônica. Por que todo mundo se preocupa com a floresta amazônica? O mundo inteiro. E o Brasil tá nem aí, tá metendo machado em tudo. Né? As políticas ambientais do país é vergonhosa. Né? Eu, como biólogo, especialista em engenharia ambiental, me entristece ver o Brasil sendo maltratado por esses governantes aí que não tá nem aí pro planeta a questão da floresta, né? Por quê? Porque a floresta, não em toda, tanto a floresta amazônica, a Mata Atlântica, a Pantanal, a Caatinga, apesar que tem pouca vegetação, e grandes outras biomas florestais que espalhado pelo mundo, eles são responsáveis pela ajuda na formação dos rios voadores. O que são os rios voadores? São, é invisível, né? Mas são nuvens, grande concentração de nuvens, que esses rios voadores têm grande concentração de água, milhões de litros de água em forma de vapor, transitando por todo o planeta Terra, né? E por todo o planeta em lugares onde, principalmente em regiões tropicais. Só para vocês terem uma ideia, a floresta amazônica e a Pantanal se chove todo dia. Por quê? Porque é tanta umidade que as plantas liberam, né? Elas liberam para a atmosfera que formam nuvem e chove ali mesmo. Então ela faz um pequeno ciclo d'água local, né? Em alguns lugares, né? Quem já desceu para a praia, você vê que ali é muito úmido, né? A Mata Atlântica chegando para as praias, tanto o litoral norte, litoral sul. Para você ver a importância das plantas, né? Das árvores. Nós, seres vivos, eu contribuo com mililitro, é muito pouco. Eu, Wagner, vocês, alunos, os animais. Mas as grandes plantas, as grandes árvores, elas liberam grande quantidade. Tem árvore que chega a liberar, por exemplo, 500 a 600 litros de água por dia para a atmosfera. Então você pega lá uma floresta que tem mais sei lá, cara, eu vou chutar por cima aí, 10 milhões de árvores, 100 milhões de árvores.
de grande porte, olha quanto, a 500 litros de água cada árvore, olha quanta água ela libera em forma de vapor. Então ela forma grandes nuvens que a gente chama de rio voadores, onde ela descarrega na floresta e sai descarregando onde? Nas cidades. São Paulo, vamos pensar em regiões sul, sudeste, centro-oeste, nordeste, né? Além das grandes quantidades de nuvem que vem dos oceanos. Então é assim, o, a, o continente forma, mas o oceano também forma. Então, e aí fica, né? Então você observa nessa questão. E a chuva forma em forma de precipitação, é a forma de chuva. Uma parte dessa água infiltra na terra, formando os lençóis subterrâneos, onde a água fica armazenada, que por sua vez a planta suga essas águas através de suas raízes profundas e liberam de novo essa água. Uma parte dessa água sai em forma de nascente, outra parte migra para os oceanos. Os rios abastecem os oceanos, né? Que por sua vez os oceanos formam nuvem e faz com que essa chuva voltem aos rios e assim forma um ciclo, né? E nas partes mais altas, né, do planeta, nos grandes picos, a gente forma as neves, as neves, a neve, forma a neve, né? Além dos grandes lugares perto dos polos norte e polo sul, que é neve constante. Tudo bem? Esse então foi o ciclo da água, importantíssimo para a vida na Terra. O ciclo do carbono, tá, galera? Também olhando pelo desenho, é muito importante, né? Porque o carbono, por sua vez, desde a época da pré-histórica, ela já está guardado no planeta Terra em forma do quê? Em forma de carvão mineral, né? Porque que são? São as grandes plantas, grandes árvores da época dos dinossauros, da época geológica, que foi extinta, que foi morta, que não existe mais, e que o seu material biológico da planta, diferente dos ossos que faz a fossilização e forma os fósseis de dinossauro, de animais primitivos, as plantas faz uma fossilização também muito próxima dos animais, só que ela forma o que? Um carvão. Não tem o carvão mineral que nós usamos na churrasqueira? Esse é um carvão, desculpa, o carvão vegetal que nós usamos na churrasqueira. O que nós usamos é o carvão mineral, tá, galera? É o carvão mineral. Esse carvão mineral é aquele que é usado que vem das plantas primitivas, né? Que eles fazem grandes escavações, retiram milhões de toneladas que serve para quê? Para usinas térmicas, né? Para produção de energia. Então, só que quando você queima esse carvão mineral, você libera um CO2 que estava armazenado há milhões de anos debaixo da Terra. E aí, essa consequência a gente vê como aquecimento global, que é o quê? É o aumento do gás carbônico acima do normal do próprio planeta. Porque o próprio planeta, só para vocês terem uma ideia, ele já libera gás carbônico através dos vulcões, os vulcões subterrâneos, que é os que fica debaixo da água, subterrâneo, né? Os vulcões marinhos, que a gente chama. Os próprios vulcões terrestres, que vivem em lugares onde tem muita atividade vulcânica, né? Os seres vivos que produzem grande concentração de gás carbônico, os animais marinhos, né, que produzem gás carbônico, as plantas também, além dela retirar gás carbônico, ela também produz em pouca quantidade, mas produz. Só isso era suficiente para que o planeta ficasse com a sua importância do gás carbônico. Lembrando que o gás carbônico ele é importante para o planeta. Nós não podemos enxergar ele como um malfeitor. Primeiro que o gás carbônico ele circunda toda a questão da atmosfera, né, da troposfera, e ela faz com que filtre os raios solares, ajude nessa filtração e impede que o planeta se torne gelado. Porque ela faz com que o planeta fique um pouquinho aquecido. Olha a importância do gás carbônico, né? Então a gente só enxerga como vilão. A gente enxerga como vilão porque nós, seres humanos, estamos acelerando o aumento do CO2 na atmosfera terrestre, trazendo complicações que vocês conhecem, que é o aquecimento global. Então vamos entender como funciona. Beleza, bora lá.
A planta está lá no centro, em verdinho, ela tem a função de retirar o gás carbônico através da fotossíntese, né? Onde a respiração, né? Então, nós temos lá os herbívoros que vão se alimentar também desse gás carbônico, né? Através da vegetação, né? Outro processo de do CO2 são os decompositores, vocês estão observando, que pega lá excreções e mortes de animais, os herbívoros, os carnívoros, né, que são suas excretas, fezes, urinas e o próprio corpo desses animais ou corpo vegetativo das plantas, ela faz a decomposição e devolve esse CO2 para a atmosfera, né? Nós, seres vivos, eu, vocês, os animais, liberamos grande concentração de CO2, que é o reservatório do CO2, onde a planta, aí entra a planta e as algas, né? E as microalgas, cianobactérias, que têm a função de retirar esse CO2 através da fotossíntese, né? Dos seres autotróficos e fazer esse ciclo. Então é um ciclo. Então, olha, a planta retira todo esse processo, mas ela libera também esse processo através do quê? Da respiração dos seres vivos, dos animais, dos micro-organismos, dos heterotróficos, né? Porque quem se alimenta libera gás carbônico e assim vai. Então é um processo muito importante. Por isso que é importante a preservação das plantas, dos animais, ó, dos seres autotróficos, que são os vegetais, as plantas, porque elas regularizam a quantidade significativa e ideal de CO2 na atmosfera. Quanto mais árvore eu plantar, mais CO2 eu vou tirar. Quanto menos planta eu tiver, mais CO2 eu vou ter na atmosfera. E aí vem a compreensão do homem, que ele tem que fazer o quê? A função de cuidar do planeta, investir em energias limpas, transporte limpo. E aí vem as políticas públicas, né? Porque se eu falar aqui eu vou ficar muito bravo, vou falar palavrão, melhor nem falar. Então essa foi do CO2, tudo bem? Entender o mecanismo, as plantas no centro, os seres autotróficos no centro desse ciclo do CO2. Vamos ver outro ciclo agora. Ó, só para continuar aqui falar do gás carbônico, outra imagem maravilhosa aí da apostila. Então você tem lá o gás carbônico, olha que imagem boa. Você tem lá a combustão do combustíveis fósseis, que é o carvão e o petróleo, que eu não tinha falado do petróleo, mas o petróleo entra, porque o petróleo é derivado do quê? De matéria orgânica do quê? Dos animais decompostos pelos micro-organismos. Então, nesse processo, você tem o quê? A liberação do gás carbono pela queima do combustível fóssil e do carvão mineral, tá? Então, você tem o aumento. E você está vendo ali no desenho a planta através do processo de respiração, do fotossíntese e liberação da retirada do gás carbônico. Mas você pode ver nesse processo, todos os seres ali produzem gás carbônico, mas apenas os seres autotróficos, que são a seta verde, retiram o gás carbônico da atmosfera. E você tem ver que tem o laranja, que é a liberação dos seres vivos. Até aí está tudo equilibrado. Até o azul, que é a decomposição, a liberação pelos micro-organismos. Mas aí você vê em cinza a combustão, que não tem nada a ver com um processo natural que aumenta isso. Então era para vocês entenderem esse processo, tudo bem? Bom, aqui a gente tem o ciclo do nitrogênio também, tá bom? Ciclo do nitrogênio também bem interessante, importantíssimo para os seres vivos, lembrando que o nosso corpo tem grande concentração de nitrogênio, né? Ela é importantíssimo no metabolismo celular, no DNA, na composição dos nossos corpos e por aí vai. Muito importante. Depois vocês dão uma lida aí no
ciclo do nitrogênio na parte do texto, que é importante. Mas vamos no esquema, vamos no esquema. Capita aí. Então vamos lá. Como é que ocorre o ciclo do nitrogênio? Primeiro, são envolvidos alguns seres, né? As plantas, né? As plantas, conhecidas principalmente como as leguminosas, a gente ainda vai entender o que são as plantas leguminosas, é o tipo de planta, né? É o, é, o grupo das plantas leguminosas. Depois a gente vai entender por que ela recebe esse nome. Mas o que a gente tem que entender qual é o papel delas, né? Então, quem mais vai entrar na brincadeira do ciclo? As bactérias, né? Então, nós temos os tipos de bactérias, né? Bactérias principais, nós temos lá as fixadoras, né? Bactérias amonificadoras, né? Que são algumas bactérias. Então nós temos, vamos entender, nós temos a bactéria fixadora de nitrogênio, a bactéria que desentrificante de nitrogênio. Então como é que a gente vai entender isso? Primeiro, os micro-organismos têm a função, olha só, de retirar esse nitrogênio que está na atmosfera aí, ó, circulando, e fixar esse nitrogênio nas plantas. Por isso que nós temos aqui em cima uma imagem aqui, ó, de uma planta na raiz. Tá vendo essas bolinhas? Essas bolinhas a gente chama de nódulos de bactéria, de rizóbios, né? Esses rizóbios SP são bactérias que são ali grudadas, que ajudam a raiz a fixar esse nitrogênio para dentro da planta, porque senão a planta não conseguiria sugar o nitrogênio. Então é necessário essa combinação, mutualismo, onde a raiz, a bactéria depende da raiz, certo? E a raiz depende da bactéria, para elas viver junto, para uma beneficiar a outra, tá? Nesse caso, nesse processo, a bactéria, então, na raiz, ajuda a fixar, ou seja, retira do ar, junto com a raiz, chega no solo, retira do solo e joga para dentro da planta, tudo bem? Então, voltamos para o desenho aqui, ó. Voltamos para o desenho aqui, certo? Isso. Então, nesse caso, o que ocorre é o processo. Então, a bactéria fixadora, lá, número 1, que está no nódulo, joga esse nitrogênio para onde? Para a planta, que por sua vez, os animais, como nós, seres vivos, os herbívoros, se alimentam desse nitrogênio, que por sua vez, o carnívoro se alimenta do herbívoro e passa para dentro dele porque só tem nas plantas, pensando, mas está na carne dos animais. Então, quando o animal, o mamífero, pensa, qualquer um pode ser, se alimenta do herbívoro, o carnívoro, o leão come a zebra, que comeu o capim, que tinha um nitrogênio que veio pelas raízes, ele tem nele o nitrogênio importante para o seu metabolismo celular. Então, acontece isso em outras plantas também que tem nitrogênio. Beleza, aí ocorre o que? A morte e a excreção. Então, os animais vão defecar, vai urinar, ou ele vai morrer. Ou resto de pele, resto de chifre, e aí por vai de derivados dos animais. E aí entra o que? As bactérias, a bactéria 2 lá, a monificação, que é a da amônia, a bactéria 3 quebra em nitrito, né? Depois nitrato. E aí, aí, beleza, ela quebrou esse nitrogênio de novo, que não morreu o animal. Então foi lá, quebrou esse nitrogênio de novo, porque não tem que soltar para voltar para a atmosfera. Aí entra outra bactéria, bactéria desnitrificante. Então eu tenho a bactéria que fixa na raiz, depois eu tenho uma bactéria desnitrificante que tira dos animais que está em decomposição plantas mortas, fezes e urina e devolve o N2 para a atmosfera. Onde que o N2 cai no solo, vem as bactérias fixadoras, joga e começa o ciclo de novo, tudo bem? Isso é importantíssimo. Esse é o ciclo do nitrogênio, beleza, galera? Tá acertando?
Então, o ciclo do fósforo também, né? A gente tem aqui um exemplo num desenho, né? Nós temos ali a planta, né? Que é o fundamental da fixação desse fósforo, né? Esse fósforo que tem no solo, é por isso que o agricultor ele joga fósforo para deixar o solo rico em nutrientes. Então a planta vai absorver o fósforo, né? Que por sua vez os animais se alimentam, né, da questão da planta, etc. E quando ocorre a planta, a morte, etc., tem os detritos, né, decompositores no solo que decompõem e libera esse fósforo. Esse fósforo também ele pode estar nos oceanos, tá vendo? É mesmo processo, né? Então a precipitação, né? Lembrando que o fósforo, o fosfato em rochas, né, da decomposição lá, processo que a gente chama de intemperismo. O que é o intemperismo? É o desgaste da rocha pelo vento, pelo sol, pela chuva, pelo frio, que faz com que essa rocha vai se desintegrando e esse fósforo cai na água, ou cai aonde? Também no solo. E aí os seres vivos, nesse caso é muito simples, absorvem esses nutrientes do fósforo e quando ele morre todo o processo começa de novo pela decompositores no solo. E aí por diante vai nesse processo. Ele é bem simples o ciclo do fósforo. Vocês viram? Diferente dos outros, ele é bem simplesinho, tá? Então ele envolve o intemperismo da rocha, a rocha é degradada, esses minerais da rocha caem no solo, a planta absorve isso daí, né? Quando a planta morre, há uma decomposição desses pelos decompositores, esses minerais voltam, se tiver na água também ocorre esse processo, né? Aí há um processo geológico de elevação desse sedimento, né? E que por sua vez as plantas e alguns animais, no caso as plantas, né, as microalgas, etc., absorvem esses nutrientes aí, que é passado para os animais numa linha de cadeia alimentar. O ciclo do cálcio tem o mesmo propósito do ciclo do fósforo, tá bom, galera? É a mesma ideia da questão do fósforo. Tem a ver com as rochas, calcário, a rocha desintegra, temperismo, cai no solo, a planta absorve, no mar é a mesma coisa dos sedimentos é, é, captado pelos a microalgas, né? E aí até chegar nos seres de maior porte que são os nós, tudo bem? É o mesmo processo, tá bom? Olha lá, os compostos de cálcio são bastante comuns nas rochas, os compostos solúveis também podem ser encontrados na água, os organismos os ingerem quando o bebem. Então, os animais bebem da água e quando a gente come um peixe, etc., ou a planta absorve do solo e a gente come a folha, ou come um animal é, que comeu herbívoro e assim por diante, tudo bem? E assim vai, esse é o processo também, beleza, galera? Então, esse foi um resumo básico dos ciclos biogeoquímicos e a interação com os seres vivos, fatores abióticos e não abióticos, tá bom?